A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou o projeto de lei 2.229 de 2023, que regulamenta o mercado brasileiro de redução de emissões, popularmente chamado de mercado de carbono. O que chama atenção nesse PL é que o agronegócio foi excluído do projeto. Qual o impacto da exclusão do agronegócio da regulamentação do mercado de carbono? Também houve a participação do Brasil na COP28, que aconteceu em Dubai. Quais as metas o Brasil se comprometeu a alcançar nessa edição da COP? Para entendermos melhor estes assuntos, recebemos hoje Rosa Ramos, advogada com especialização em Direito Ambiental e Sustentabilidade. Olá! No programa de hoje, eu vou conversar com Rosa Ramos, que é advogada com especialização em Direito Ambiental e Sustentabilidade. Ela irá nos explicar o que é o mercado de carbono e também comentará sobre a participação do Brasil na COP28. Olá, Rosa, tudo bom com você? Olá, Renata, bom dia, tudo ótimo, e com você? Tudo jóia também. Rosa, bem-vinda aqui ao nosso programa. E antes da gente começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua formação e sua experiência profissional. Bacana, obrigada. Bem, eu sou advogada, né, conforme você falou, eu atuo na área de direito ambiental há pelo menos quase 25 anos. Desde o início da minha carreira, essa foi a minha escolha de atuação. E hoje milito basicamente 100% do meu tempo na área de direito ambiental, sustentabilidade, e agora migrando, né? E uma necessidade que eu acho que todos que exercem a sua atividade nesta área também para o entendimento sobre as mudanças climáticas. Exatamente por isso, né, essa experiência que você coloca, que a gente tem adquirido através das COPs e inúmeros outros estudos acerca das mudanças climáticas, mercado de carbono e tudo que envolve este tema. Além disso, a gente exerce também as funções institucionais, como presidente de comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo, estamos lá no Conselho Nacional também Federal da OAB, na Comissão Permanente de Meio Ambiente, no Conselho Estadual de Meio Ambiente, no Conselho Municipal, no CONSEMA e CADES, e sempre procurando exercer a atividade dentro dessas áreas, né, conforme colocamos, de meio ambiente e mudanças climáticas. Maravilha. E, Rosa, né, você mesmo já comentou dessa importância da questão do mercado de carbono, né, decorrente aí de todas as discussões que a gente tem acompanhado nas COPs. Mas para que todo mundo possa até entender, né, o que é o mercado de carbono e qual é o seu objetivo? Muito importante isso, Renata, a gente levar, né, um pouco de conhecimento sobre esse tema. Muitos até confundem, eu procuro sempre tentar esclarecer exatamente essa forma de comunicação, né, da denominação, né? As pessoas falam mercado de carbono, né, como se fosse algo palpável, né, que a gente conseguisse segurar isso em nossas mãos, né? Primeiro, acho que a gente precisa falar o que são os gases de efeito estufa, né? Esses gases que estão presentes aí na atmosfera e que têm a capacidade de reter o calor e contribuir para o aquecimento global. Na verdade, esses gases eles são essenciais para manter a temperatura da Terra, né? Eles são adequados para a vida. Sem eles, o planeta seria muito frio. Só que o aumento da concentração desses gases na atmosfera, devido principalmente, né, às atividades humanas, é que está causando o desequilíbrio. E os principais gases de efeito estufa quais são? A gente até conhece os nomes deles, alguns deles aí no nosso dia a dia, por exemplo, o dióxido de carbono, o metano, né, o óxido nitroso,
e certos gases fluorados sintéticos. Então, todos esses gases eles estão aí no nosso dia a dia, faz a composição do ar que a gente respira. Ocorre que a queima de combustíveis fósseis, né, como carvão, como o petróleo, o gás natural, e também outras fontes de emissão de dióxido de carbono, acaba fazendo com que haja o desequilíbrio desses gases que eu acabei de falar. E esses gases de efeito estufa, eles funcionam como um cobertor, né? Como uma espécie de proteção ao redor do planeta. E eles retêm, então, parte, né, do calor emitido pela superfície terrestre, e com o aumento desses gases, conforme eu falei, através das atividades humanas, o maior calor é retido e leva ao aquecimento global. É esse aquecimento global que a gente impede através de diversas ações que geram o mercado de carbono. Se você retém o carbono, a emissão desses gases que produzem, né, os malefícios às mudanças climáticas, ao ar, nós temos então o carbono, que é esse que a gente vai comercializar. E esse fenômeno, né, que acontece em relação a essa concentração de gases, o que ele faz? Ele aumenta a temperatura média da Terra, ele derrete, né, as calotas polares, aumenta o nível do mar, altera os padrões de chuvas e acaba ocorrendo esses eventos climáticos extremos, né, que a gente vê, temos convivido aí nos últimos tempos, quase que diariamente, em alguma área do nosso país tem acontecido. Então, por isso que é importante buscar reduzir as emissões desses gases de efeito estufa, né? E várias ações podem ser tomadas em relação a ela, por exemplo, a transição para fontes de energia renovável, o aumento também da eficiência energética, adoção de práticas agrícolas sustentáveis, redução do desmatamento. Então, essas ações são fundamentais, né, para mitigar os impactos dessas mudanças climáticas e garantir um futuro sustentável. E é exatamente essas ações que podem reduzir as emissões desses gases que poluem e que, portanto, afetam e trazem as mudanças climáticas, que é o mercado de carbono. Se você reduz, por exemplo, o desmatamento, você tem crédito de carbono e esse crédito de carbono pode ser, então, comercializado. Por isso chama mercado de carbono, mas na verdade você não faz mercado do carbono em si, né? Você faz mercado do crédito gerado através da redução dessas emissões de carbono. Então é importante essa pergunta para de fato esclarecer e quem sabe a gente começar a usar a nomenclatura correta. Não, perfeito. E Rosa, você fez uma menção aí no início, super interessante, né? Porque realmente não é palpável. E quando a gente fala de mercado, remete talvez mais às questões do nosso dia a dia, onde a gente vai ali numa prateleira, pega um produto, e a gente sabe que não é isso, né? É realmente a redução desses gases que provocam um aumento do efeito estufa. Porque o próprio efeito estufa a gente sabe que é um efeito natural e que permite a nossa vida aqui no planeta, né? Então, aí são vários conceitos que você trouxe aí, super importantes para a gente conseguir entender. E essa questão do mercado de carbono, né, ela vem sendo discutida, eu acho que há muitos anos, mas realmente no ano passado, especialmente no final do ano, isso veio mais à tona por conta do PL que regulamenta o mercado brasileiro de carbono, né? E uma das questões que foi muito discutido era a inclusão ou não do agronegócio nesse mercado. E o agro acabou ficando fora, né, desse PL que regulamentou o mercado brasileiro de carbono. Por que que isso aconteceu? Eu acho que, antes de mais nada, a gente devia fazer aqui uma referência, né, ao agronegócio, né, a esse ramo de atividade no Brasil tão importante e tão reconhecido mundialmente, né? Acho que a gente não pode
ir direto para a resposta, porque dá uma certa impressão de que a gente não dá o valor e a importância que o agronegócio tem no nosso país. Eu acho que a gente deve primeiro lembrar, né, que através de tecnologia e o aumento da qualificação de profissionais nessa área, ele acabou, tanto na lavoura, né, quanto nas empresas decorrentes do agronegócio, porque o agronegócio, o agro principalmente, não é só o preparo da terra e o plantio e a colheita, tem um mundo de outras atividades decorrentes, né, do agro, assim como na pecuária e outras atividades lá decorrentes do cultivo e do gado no campo. E isso tornou o Brasil uma potência mundial, né? Vamos combinar, vamos lembrar isso aqui, que o Brasil é uma potência mundial no agronegócio, reconhecido no planeta todo em relação a isso. E que hoje, internamente, o agronegócio ele representa 1/4 do PIB brasileiro, né? Tornando-se o Brasil um dos maiores polos alimentícios do mundo. Então, quando a gente remete isso para a legislação em relação ao carbono, a gente tem que considerar isso, que isso não é à toa, né? Não é possível que a gente, essa potência no mundo, né? Um polo alimentício no mundo, e que o simples fato de uma legislação no mercado de carbono não incluir o agro, isso não tenha sido, isso não esteja sendo efetuado legalmente, né? Que o nosso agro seja totalmente legal e que não há nenhum critério em relação a isso. Eu entendo, e aqui uma opinião da Rosa Ramos, obviamente, que não é que porque o agro ficou fora do PL que regulamenta o mercado de carbono, é que não estejam sendo cumpridas normas ambientais, né, e principalmente também voltadas à redução das emissões de carbono. Exatamente por esses fatores que eu coloquei, que seria impossível, e hoje em dia todos nós sabemos que já existem regras claras para que, por exemplo, não sejam adquiridas carnes e outros produtos do agro, se não houverem relatórios eficientes, né, de sustentabilidade. Há critérios rigorosos em relação principalmente à carne do Brasil, né? Já tivemos, por exemplo, épocas drásticas em relação a isso, exatamente por não estarem cumprindo normas. Então, eu vejo que, e vamos combinar também, vamos lembrar que nós temos um mercado voluntário de carbono, que funcionava e funciona mesmo antes de qualquer regramento aí em mercado de carbono. Então, eu acho que é só alguns pequenos ajustes que devem ser feitos, né? Critérios específicos, eu acho que devem ser inseridos para esse ramo de atividade, né? Os números que eu expressei determinam o nível de interesse empresarial nesta atividade, né? E ela só se mantém, ela sozinha ela se sustenta, né? E tem todas as condições para crescer ainda mais se for sustentável, né, sob o aspecto ambiental e climático. Então, eu entendo que em muito pouco tempo vão haver regras específicas, mas que no momento também não se pode dizer que não estão obedecendo regras ambientais e climáticas por não terem sido incluídas, né, neste PL que foi aprovado. Perfeito. E Rosa, você, no seu ponto de vista, né, você entende que há algum impacto negativo aí para o agro, né, para o próprio mercado do agro, pelo fato disso não ter sido regulamentado nessa normativa, ou não, pelo que você até já mencionou, uma vez que existe um mercado voluntário, que existe toda uma outra normativa relacionada, né, às proteções necessárias e à própria produção rural, não haveria necessidade, seria só uma regulação a mais? Então, o mercado de carbono ele exige uma estrutura muito robusta, né? A gente e eu
posso dizer isso claramente, que assim, a gente que tem migrado um pouco para o aprendizado específico em mercado de carbono, a gente percebe que há uma estrutura robusta de monitoramento, relatórios, né, e verificação, os chamados MRVs, das emissões, para garantir, né, essa integridade e confiabilidade das reduções de emissões. Então, no caso do agronegócio, eu vejo que, inclusive, a implementação de sistemas de MRVs eficientes, ela é mais desafiadora ainda, né? Especialmente naquelas atividades que eu já mencionei também de pecuária, né? O uso de fertilizantes, o manejo de resíduos agrícolas, né? Em áreas tão longínquas e tão desertas, né? Mudanças no uso da terra, né? Eu acho que, apesar desses desafios todos, o Brasil ele tem avançado muito em iniciativas relacionadas ao mercado de carbono no setor agrícola, né? O país ele possui um sistema de certificação agrícola sustentável, né? A gente tem o programa Agricultura de baixo carbono do próprio governo, que incentiva práticas agrícolas sustentáveis, né, e de baixa emissão de carbono. Então, esse plano, a gente tem, né, o Brasil ele possui o plano setorial de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, né, exatamente para consolidar essa economia de baixa emissão de carbono na agricultura. Você comparando esse plano setorial estabelecidos, né, inclusive com a nossa política nacional sobre mudanças do clima. É importante destacar isso também, que nós temos, né, uma política nacional. Então, embora não totalmente implementada, mas, como eu disse, também o mercado de carbono já faz isso faz muito tempo, e baseado nesse plano nosso também, né? Então, essas estratégias, né, do Estado brasileiro na mitigação da emissão de GE, né, e no combate ao aquecimento global também tem o agro incluso, então eu acho que não há nenhum prejuízo. Eu acho que somente é uma questão mesmo de tempo para que haja uma legislação específica para o agro, até porque, por causa da sua própria, da importância, como eu disse, não é para pouca, não é para poucos, né? Afinal de contas, é um quarto do PIB brasileiro, é o agronegócio no país. Uhum. Não, maravilha. E, Rosa, já que a gente está falando aí na aprovação do PL, né, essa aprovação ela se deu no finalzinho do ano passado, né, logo após a COP 28, e o Brasil já tendo anunciado que a COP 30 será no Pará, né? Você, né, no seu ponto de vista, essa aprovação do PL, você entende que ela está relacionada a uma mensagem que o país, né, está dando já, pensando no futuro na COP 30? Eu acho que assim, a mensagem é muito positiva, né? Obviamente que aprovar uma lei de mercado de carbono no país durante, né, um evento como a COP, ela tem um significado muito importante, né? Mas eu entendo que assim, o projeto de lei de carbono ou qualquer legislação relacionada ao carbono, ela não está diretamente ligada à Conferência das Partes, né? Até porque a nossa legislação não tem influência nas outras partes, né? Vamos dizer assim. Uhum. A COP é uma conferência internacional, né? Realizada, estamos de número 28, né? Ela está realizada anualmente para discutir políticas e ações relacionadas às mudanças climáticas para todas essas partes, né? Então, o PL do carbono, por sua vez, ele refere-se a uma proposta de lei específica ao mercado de carbono em um país ou uma região. Então, ele se refere especificamente ao nosso país, né? Uhum. Esse PL ele não tem nenhuma interferência legal
nenhuma atribuição, nenhuma responsabilidade em outros países. Então, ele estabelece direitos, diretrizes, regulamentações para a precipitação do carbono, a definição de metas, redução de emissões, né, criação de mecanismos de compensação, outras medidas, né, que podem se relacionar à mitigação das mudanças climáticas. Embora, né, essas discussões e decisões tomadas durante as COPs, né, possam influenciar a elaboração de políticas e legislações nacionais, né, sobre o carbono, não há uma relação direta entre a aprovação do nosso projeto de lei, né, é um carbono específico, então não há uma relação entre o nosso carbono específico do Brasil com a realização da COP30, embora, como eu disse no início, seja um sinal muito positivo, muito importante. Eu acho que se todos os países que não tinham um regramento sobre o mercado de carbono e tenham feito isso para apresentar na COP, é um sinal positivo, não vejo com maus olhos, muito pelo contrário. Tá, perfeito. E já que a gente está falando, né, da COP, falamos da COP 28, quais os principais pontos que foram discutidos nessa última conferência? Olha, eu diria que essa COP, eu acho que ela teve um diferencial bastante significativo, né? Principalmente relacionado à participação do Brasil. Bom, primeiro destacar a quantidade de desastres naturais que o Brasil, que nunca havia passado, né, nunca havia enfrentado, tem enfrentado ultimamente. Isso ocorreu várias vezes o ano passado, né, o que deixa claro para todos que é importante se preocupar cada vez mais com isso e tomar providências. Então, o primeiro ponto que eu colocaria é que é comum, né, coletivo, o entendimento que o mundo enfrenta, né, um desafio sem precedentes, né, em relação às alterações climáticas. Pois, como eu disse, o Brasil, que nunca tinha enfrentado, passou a enfrentar. E outros países certamente estão na mesma situação. Então, apesar do acordo de Paris ele ter catalisado, né, os acordos com progressos positivos, né, para a conclusão dos objetivos, a gente ainda percebe que há um longo caminho para acelerar as ações que foram propostas lá e cumprir esta agenda, né? Então, como primeiro ponto, eu acho que os líderes verificaram que há necessidade da mudança de um paradigma, né? Eu acho que precisa, de fato, mudar a chave e pensar que tem que haver uma abordagem, né, mais, diria, incisiva, né, para enfrentar com sucesso essas alterações climáticas e, sobretudo, acelerar a ambição que foi proposta no Acordo de Paris, né, com ações, com apoio de toda aquela agenda que foi proposta, né? Eu acho que, além disso, também houveram várias discussões pensando em formatar aquelas lacunas, né, que existem nos acordos. Né? Eu acho que a execução dessas ações climáticas e o cumprimento dos objetivos eles incluem também os progressos nas NDCs, né, nos planos e também que são as contribuições nacionalmente determinadas, e também nos planos nacionais de adaptação. E algo também que foi bastante sublinhado nas discussões foi a importância de uma resposta mais abrangente, né? Uma resposta que seja transformadora ou transformacional, né? Multissetorial e de toda a sociedade. Porque se a gente trazer essas discussões para uma aplicação aqui para o Brasil, o que a gente pode ressaltar, né?
alguns estados mais preocupados, e dentro da nossa do nosso Estado federativo, estados com maiores problemas, menores problemas, estados mais pobres, mais desenvolvidos, estados que precisam de mais ajuda e, portanto, mais financiamento para o enfrentamento. Mas isso não se resume só aos estados, vamos falar dos municípios, né? Porque os municípios que compõem a unidade federativa dos estados, muitos na mesma situação. Então, essa distribuição da responsabilidade de toda a sociedade para a ação climática, eu acho que também foi um ponto que chamou a atenção, né, exatamente para que essas partes não partidárias, né, como empresas, investidores, cidades, regiões, mulheres, jovens, povos indígenas, as comunidades locais em todo o mundo tenham, de fato, um papel crucial, né, na implementação das abordagens para esse esforço global, né, mundial, planetário, para os desafios aí das alterações climáticas, né? Sobretudo, também aproveitar as oportunidades. Então, falando sobre a mitigação, né? Para a gente atingir uma meta de 1,5 graus, como está determinado, é necessário que que as NDCs, né, sejam mais ambiciosas, né? Elas alcancem a economia e cubra, né, todos os gases de efeito estufa em todos os setores, né, para que isso fique em linha com o Acordo de Paris. E isso requer reforço do financiamento, né, e apoio nesse contexto das transições justas, né? Se atingir o pico das emissões globais de gases de efeito estufa o mais rapidamente, né, e acelerar a ação no sentido de alcançar essas zero emissões líquidas até meados do século ou antes, seria o ideal, mas o que a gente percebe é que isso será muito difícil. Então, isso requer um esforço muito maior, né? As transições energéticas que foram propostas, que foram talvez um dos pontos de maior discussão, isso vai exigir, obviamente, muito esforço, mas, por outro lado, se isso se concretizar, a gente tem que pensar também que vão oferecer maiores oportunidades de criação de emprego, empreendedorismo, crescimento. Então, se essas ações urgentes, né, para reduzir as emissões forem concretizadas, a gente tem que pensar, os governos devem pensar que isso também podem trazer outros benefícios, né, e melhorar aí o desenvolvimento do país em relação a isso, principalmente em relação aos combustíveis fósseis, né? E a gente tem que lembrar aí que os combustíveis fósseis estão em mãos de países desenvolvidos, assumem a liderança em relação a isso, e a gente pode destacar, inclusive, a liderança em relação a até serem os anfitriões das COPs, né? O que pode nos levar à conclusão aí nesse contexto que o caminho é árduo nesse sentido da redução da produção de combustíveis fósseis. Embora, por um lado, há uma cobrança para a transição energética, por outro lado, há uma pressão daqueles que têm o seu desenvolvimento baseado nos combustíveis fósseis. Então, eu acho que como mitigação, esses foram os pontos cruciais discutidos, né? Em relação à adaptação,
Essas medidas de adaptação que devem ser tomadas em grande escala, né, para reduzir as vulnerabilidades e, portanto, aumentar a resiliência, reconhecendo que as alterações climáticas já estão afetando, né, as vidas e os meios de subsistência em todo o mundo. Eu acho que também foi bastante discutido, várias mesas falando sobre isso, né, e inúmeros eventos todos os dias da COP acabaram abordando sobre isso. Até porque, conforme eu coloquei, aqueles estados menos desenvolvidos, mais pobres e que necessitarão seguramente de financiamento para qualquer equilíbrio climático, devem também tomar iniciativas mais rapidamente, porque serão os mais afetados. E isso requer investimento de grande monta, né? Vamos falar, por exemplo, dos estados do Nordeste, né, e de alguns estados da Amazônia que sofreram aí secas nunca antes vistas e são estados com nível de desenvolvimento bem aquém da região sul do país e que seguramente vão necessitar de financiamento para essa adaptação muito maior. Como fazer isso e como distribuir isso, né, para essa adaptação. E os números são absurdos, né, Renata? Eu não sei se você teve condição de verificar, né? O déficit de adaptação, de financiamento para adaptação, ele vai de 200 a 400 milhões de dólares por ano, né? Quer dizer, é uma coisa impossível até de visualizar e mensurar. Então, em relação à adaptação, eu acho que os problemas serão até maiores, né? E os meios de implementação. A gente estava falando de legislação para o agro, né? Porque o agro não foi incluso aí na aprovação do PL de mercado de carbono. Também não há ação climática sem meios de implementação, né? E meio de implementação requer mecanismos e a legislação é uma delas, né? Eu acho que nesse contexto os estados deverão correr aí com as suas leis específicas, né? Eu fico sempre imaginando em relação às mudanças climáticas que se a gente tem uma política nacional, por exemplo, de recursos hídricos, vários estados têm as suas políticas estaduais de recursos hídricos. Isso, acho que nós não temos como ficar com uma lei geral, né? Nós precisamos de leis específicas dentro da realidade de cada estado, né? Então, isso é super importante o que você mencionou, né? Porque acho que a gente vai ter uma norma geral, que muitas vezes a gente tem, mas daí cada estado, e talvez até determinados municípios, né, Rosa, vão ter aí normas mais específicas de acordo com a realidade daquele local ou daquele estado, né? Exatamente, porque uns terão uma necessidade de uma maior escala, né, e qualidade do financiamento maior, né? Uns terão uma mudança mais ampla aí em relação às questões climáticas, né? Outros terão menos, e esse fluxo, né, financeiro ele pode também ficar relacionado com os tributos de cada estado, né? Se hoje há uma distribuição tributária em razão, né, do contexto demográfico, né, de cada local, eu acho que em relação às mudanças climáticas isso também vão ter que acontecer, né? Esses fluxos financeiros serão muito complexos e por isso eu entendo que devem haver legislações específicas para cada localização, mesmo que isso seja em forma, por exemplo, de consórcio, né? Como você, inclusive, teve
a condição de verificar a realização do consórcio Amazônia, né, visando já nesse contexto a própria realização da COP30 aqui no Brasil, mas eu acho que o consórcio pode visar essa distribuição aí também em todos os aspectos, né, dos meios de implementação da legislação de mudanças climáticas. Né? Uhum. Ô, Rosa, e o Brasil, né, nessa questão, como que você está enxergando, tanto na questão da transição energética, quanto nos pontos ali que foram discutidos, que você trouxe, né, para o atendimento aí dessas obrigações que foram comprometidas, né, na COP? Como que você enxerga o Brasil em termos de legislação, políticas e tudo mais? Bom, o principal objetivo traçado, que foi comum a todos, foi a questão da transição energética, né, para redução de petróleo, carvão e óleo. Né? Pela primeira vez, eu acho que nas COPs, né, os líderes mundiais deram uma sinalização clara, né, de que é preciso decretar o fim da era desses combustíveis. E essa nova era, eu vejo que ela coloca o Brasil como um protagonista aí, né, das medidas de redução da crise climática. Né? Eu acho que o Brasil ele é muito privilegiado em relação a isso, porque eu acho que ele pode falar até que não vai existir, né, a neutralização do carbono se o Brasil não contribuir com isso. Né? Sem a contribuição do Brasil, e eu acho que por isso que o Brasil foi muito prestigiado, né? Eu acho que quem esteve na COP percebeu esse prestígio que o Brasil ganhou durante a COP lá em Dubai, né? Porque, veja só, se o Brasil ele tem toda a riqueza que a Amazônia tem para oferecer para o mundo, né, neutralizar suas emissões, ele está num papel muito privilegiado, né, por conta de toda essa biodiversidade que eles têm. A Amazônia, junto, acho que com a Indonésia, né, ele tem 80% das florestas tropicais do mundo. Né? Se você quiser deixar registrada uma mensagem de qual máquina seria necessária para neutralizar carbono, né, qual a máquina mais potente, qual o produto mais potente que você tem para fazer isso, você tem que responder que são árvores. Né? E árvores o Brasil tem de sobra. Né? A soma do potencial do Brasil com a Indonésia soma 80% das florestas tropicais do mundo, né? E com isso ele é um privilegiado, né, que pode, com isso, também falando em mercado de carbono, obter muitos recursos financeiros e aí para tratar outros estados que não fazem parte da Amazônia e que necessitam de outras ações, né, como, por exemplo, a redução da fome. Né? Eu acho que também a gente falar em mercado de carbono, a gente não pode esquecer de lembrar de um outro problema. Se, por um lado, o Brasil é muito privilegiado em florestas tropicais, infelizmente não somos privilegiados num país que reduziu a fome nos níveis aceitáveis aí mundialmente. Então, acho que a gente pode pensar que isso seria um bom produto, né? A troca de florestas pela redução da fome no país. Maravilha. E, Rosa, para a gente finalizar aqui essa nossa conversa, né? Que mensagem você deixa para a nossa audiência? São várias mensagens que a gente poderia deixar aqui.
importantes, né? E principalmente aí falando como representante da instituição que a gente faz parte, que você também faz parte, que eu acho de suma importância. Primeiro, acho que a gente tem que pensar em educação, né? Eu acho que toda a temática de carbono, né? Toda a temática mudança climática, toda a temática resíduo, toda a temática fome, tudo isso a gente tem que pensar em educação. E para falar em educação, aí falando como instituição e como bons profissionais formados, né, nessa área, eu acho que a gente precisa também voltar os olhos para as instituições que a gente representa. E aí eu falaria de profissionais, né, capacitados para o enfrentamento das questões climáticas que virão. Eu vejo que nós teremos um novo nicho de trabalho relacionado à área do direito, que são as áreas voltadas a ambientais para a litigância climática. Então, eu penso que nós devemos pensar nisso na nossa área de atuação e que as universidades possam preparar profissionais também melhores para a área de meio ambiente, incluindo litigância climática. Para falar num nível ainda de formação média e fundamental, eu entendo também que esse tema deve ser levado para as escolas, né, e para aí os colégios, para que todos estejam preparados para esse enfrentamento, porque a redução das emissões também depende de cada um de nós, né? Do que nós fazemos no nosso dia a dia, com os nossos resíduos, com o nosso consumo consciente, né? Com o nosso, as nossas compras, com os nossos gastos com energia, com a nossa economia em recursos hídricos. Então, nós devemos pensar primordialmente, né, e eu sempre lembro também do comando legal que a gente tem na nossa Constituição Federal, né, lá no artigo 225, que todos são responsáveis, né, por um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, quando a gente fala a todos, a gente está falando de pessoas físicas, jurídicas, né, entidades civis, públicas, privadas, né? E para que todos tenham aí esse olhar de cobrar dos nossos governantes as suas responsabilidades, mas também que possa exercer com consciência a sua responsabilidade. Uhum. É isso mesmo, né, Rosa? Porque não adianta nada a gente repassar, quer queira, quer não, é uma obrigação nossa também, né? Então, é uma responsabilidade nas nossas ações, é uma responsabilidade em quem a gente elege, nas cobranças que a gente faz para essas pessoas que nos representam. Então, é um conjunto, né? É um conjunto de ações e cada um tem a sua responsabilidade nessa parte dessas ações, né? Então, muito bem aí colocado por você. Bom, quero te agradecer pela sua participação no programa de hoje, que foi muito bacana, né? Trazendo aí muito conteúdo, muito conhecimento sobre essa questão do mercado de carbono. Eu que agradeço o convite, doutora Renata Franco, que está aí à frente sempre também de soluções, né? Porque, obviamente, que levar conhecimento e difundir isso de maneira muito competente também, como você faz, isso é uma prestação de serviço muito eficaz, né? Estaremos sempre aqui à disposição. Agradeço e parabenizo pela iniciativa e pelo programa também de qualidade. Maravilha, muito obrigada, Rosa. De nada, Bom, tchau. no programa de hoje eu conversei com a advogada Rosa Ramos. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.